Boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui conosco nesse painel da AIPLA, onde vamos falar sobre maternidade, carreira e casamento. Antes de eu começar aqui o nosso painel, me permito algumas palavras assim de ordem técnica em inglês para as nossas pessoas que estão aqui conosco hoje, nos escutando em outros países. All of you, thank you very much for being here with us today. I would like just to say a few words that this talk today will be held in Portuguese, but you can always go to the world icon at the bottom of the page called interpretation, and it's going to have a simultaneously Abaixo da página a gente tem o display para a tradução simultânea. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Antes de eu começar me apresentando e apresentar essas panelistas aqui maravilhosas que estarão conosco hoje, eu queria, por favor, convidar a todos para assistirmos brevemente um vídeo da AIPLA, que é um dos nossos sponsors nesse bate-papo de hoje. Obrigada. Marketing, com você. Hello and welcome. My name is Joseph Ray, and I currently serve as your president of the American Intellectual Property Law Association. As president, it's my honor to welcome each and every one of you from around the globe to the 14th annual AIPLA Women in IP Law Global Networking event. The AIPLA is committed to doing whatever it can to empower all people to succeed in whatever role they choose in the blossoming field of intellectual property law. The Women in IP Law Committee has always been a shining example of how the association supports its women members in making sure they reach their full potential. This global networking event has become one of the AIPLA's crowning achievements, and we're so happy that you are here participating in this event. So, on behalf of the board of directors, I want to thank each and every one of you for participating, and I hope you really enjoy the event, and in the process, make a few new friends. Thank you and welcome. Hello, it's Melissa Buss. I am honored to be the chair of the Women in IP Committee for AIPLA, and welcome to today's global networking event. This is one of the best events of the whole year. It's a chance for our members within the Women in IP Committee globally to get together locally and to do networking. Women in IP is special. We inspire and empower each other to help reach our full potential. Michelle Obama's book is one of the things we're focused on during this year's event. And I really loved her themes of personal growth and aspirations, and how she was focused on becoming the person she was meant to be. And she persisted in overcoming so many setbacks in order to reach her full potential. That's what we do at Women in IP. We help each other, we lift each other up, and we help ourselves become the best women in IP that we can be. So I hope you have a great time at tonight's event. And if you aren't already a member, please strongly consider becoming a member of our committee and a member of our community. Hello from South Florida, and welcome to AIPLA's second virtual global Women in IP networking event. I am Carol Thorstad Forsyth, Vice Chair of the Women in IP Committee. I would like to thank each of you for attending this event. Our hope is that this event will strengthen and create new relationships among our current members. For those of you who are not currently members of AIPLA or the Women in IP Committee, we welcome you with open arms and hope that you will join our committee. The committee's mission is to inspire and empower women in IP to reach their potential. The committee develops contents, leads initiatives, and holds events like this one to facilitate its members' professional development and to reach a truly balanced and inspired life. Some of our other programs include local community service events, an IP huddle similar to Lean In, a book club, a Woman to Watch program, and a Spanker Spank. If you have an interest in learning more about these programs or becoming
actively involved in these programs, please reach out to us. I hope you all enjoyed today's events, and cheers. Hi, and welcome to AIPLA's Women in IP Global Networking event. Virtual edition, take 2. My name is Elaine Spector, and I am co-chair of this amazing event. So even though we are still distanced from one another, the pandemic has forced us to connect in other ways. One very important benefit I see is the type of relationship I'm making with my colleagues overseas. So seeing your faces on a video screen is almost like we are sitting next to each other. This event fosters such friendships, and my hope is that during this event today, you will meet someone new. That is what Women in IP is all about. I hope you have a wonderful time. Hello and welcome. I'm Sarah Kostiuk-Smith, a partner and European patent attorney at Mead Ellis, and I am delighted to have helped to organise today's event. We're so excited to have you all with us here today, and we want to hear about your experiences, so please share on social media, LinkedIn, Twitter or Facebook using the hashtag WIPNE, and we'll like and share all your posts and reply. Enjoy the event today. Eu queria aqui iniciar a nossa conversa com nossas 2 panelistas, assim, sensacionais. Eu não tenho nem como, né, apresentar, assim, melhor elas, porque, além de aluna delas, né, recente, sou uma apaixonada por todas as ferramentas e todas as questões práticas que elas trazem para a gente endereçar esse nosso tópico aqui de hoje, que é carreira, maternidade, né, parentalidade, enfim, e casamento. Meu nome, então, Raquel Araújo, eu sou a Head de Relações Interinstitucionais e Governamentais do De Blasi Parente, e queria aqui hoje um prazer enorme agradecer e apresentar Soraya Schutel. A Soraya, ela tem uma história incrível, a Soraya, e eu vou deixar a Soraya falar um pouquinho mais, mas ela é ex-CEO de empresa, com um currículo passando por uma das melhores universidades do mundo inteiro, e que largou essa carreira de CEO por entender que o propósito dela seria voltar para a educação, e aí criou com a Natália, são cofundadoras da Sonata Brasil, Leadership Academy, focada em liderança feminina, e como o próprio nome diz, né, tirar a música de cada uma de nós mulheres. Então, Soraya, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada, Raquel. É uma grande oportunidade estar aqui representando as mulheres brasileiras e contribuindo com toda a nossa pesquisa global e também prática como líderes mulheres. Eu venho de uma trajetória de carreira internacional, estudei em grandes universidades, como a HEC Montréal, no Canadá, Harvard University, eu já estudei na Bélgica, na Itália, na Rússia, mas o que mais me encantou ao longo de toda essa minha trajetória foi a minha paixão pelo ser humano e que apenas a educação é possível e é central na construção do desenvolvimento sustentável, que é o meu tema principal de pesquisa. Enquanto eu ia pesquisando, eu ia vendo a importância do papel das mulheres para a gente construir um futuro mais equilibrado e mais próspero. É por isso que eu estou aqui com vocês para compartilhar um pouquinho dessa experiência. Muito obrigada. Vamos lá, Natália também, Natália, fenomenal. Muitas de vocês aqui já devem lembrar do rosto da Natália, de terem visto ela como em vários programas. A Natália é jornalista, sócia também, junto com a Ana Paula Padrão, da Escola de Você. E nessa trajetória da Escola de Você, acredito que a Natália seja, quiçá não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma das maiores especialistas em autoestima, que pelo menos que eu conheça, enfim, e também junto com a Soraya, cofundadora da Sonata Brasil. Natália, muito obrigada também de estar aí nos ajudando hoje nesse bate-papo e trazer para tantas mulheres que, assim como eu, mães, esposas, profissionais, fazem uso dessas ferramentas práticas para fazer essa jornada mais fácil. Obrigada. Eu que agradeço, Raquel, estou muito feliz de estar aqui.
eu acho que o mais bonito é que a gente está aqui nesse contexto, materializa muito do que é o feminino em ordem. Claro que tem racionalidade, claro que tem formação, claro que tem bagagem, mas tem muito sentir também, porque quando você mandou uma mensagem, tem um evento assim, vamos, antes de ter qualquer detalhe, vamos, por conta da conexão que a gente tem, por conta do sentir a outra e sentir o movimento, né, o chamado da vida. Então, para mim é uma grande oportunidade poder de alguma maneira contribuir, aprender e também compartilhar um pouquinho do que tem funcionado, não apenas para mim pessoalmente, mas com algumas centenas de milhares de mulheres executivas e empreendedoras que a gente tem acompanhado ao longo aí dos últimos 15 anos. Muito obrigada, meninas. Então, vamos começar, né? Eu acho que tem muita gente aqui já ansiosa. Eu, pelo menos, por esse bate-papo. O tópico que a gente vai discutir hoje, eu quero começar assim, com uma provocação, né? Nos foi solicitado falar um pouquinho sobre o equilíbrio dessas 3 caixinhas. A carreira, casamento e maternidade, né? Como se a Raquel, mãe de Jasmine, Helena e Antonieta, fosse uma, Raquel, casada com Sebastião, fosse outra, e Raquel, head do de Blas e parente, outra também. E aqui, para começar logo o nosso bate-papo bem falando sobre isso, eu queria trazer uma passagem do livro, e bem explícita, no documentário da Netflix, do Becoming, do livro da Michelle Obama, que vai ser o nosso pano de fundo para o nosso bate-papo hoje, né? Ela saiu ao longo dos Estados Unidos inteiro falando sobre o livro dela, Becoming, e dentre essas passeadas todas ao longo do país, ela encontrou com algumas meninas, algumas jovens. E uma dessas jovens, numa dessas, acredito, eu não lembro qual cidade, mas uma dessas jovens escutou ela falando e falou: eu queria te fazer uma pergunta. Você está aqui como ex-primeira-dama dos Estados Unidos, falando para nós, estudantes de uma high school, enfim, como é isso? Você ser uma ex-primeira-dama e voltar para a sua vida antiga. E ela parou e olhou para essa menina, e no fundo da alma, ela olhou no fundo, assim, nos olhos dela e falou: olha, eu sou quem eu sou hoje. Então, não é sobre eu voltar à minha vida antiga, e sim eu construir uma vida nova, de acordo com quem eu sou hoje. E com essa fala, eu gostaria de começar essa provocação, porque o mundo nos cobra, né? Olha, vamos trabalhar como se a gente não tivesse filhos, e vamos ser mães como se a gente não tivesse trabalho. Então, essa velha estrada nessa nova pessoa. Como que fica tudo isso? Vamos já falar sobre essas, são caixinhas mesmo? Vamos falar sobre isso já. Vamos lá. Acho que antes de entrar no tema, é importante entender o mundo que a gente vem e para onde estamos indo. Eu vou falar pausadamente em virtude da tradução, ok? Nós viemos de um mundo, de um paradigma científico, e que depois culmina num paradigma industrial, ou seja, aonde se enxerga o ser humano por partes. Para que a gente pudesse entender o humano e para a evolução da ciência, se departamentalizou os conhecimentos. Na antiguidade se tinha mais a visão integral do humano, em especial se a gente retoma a civilização grega, okay? Da qual fundou as nossas civilizações atuais. O que isso implica? Então, se eu departamentalizo, eu também enxergo a vida humana departamentalizada. Então, a gente esquece de integrar as diversas áreas do ser humano. O que a gente começa a entender hoje, que é o futuro que estamos construindo? A reintegração, a transdisciplinariedade. Vou dar um exemplo. Um dos maiores congressos do mundo, que ocorre entre Estados Unidos e Canadá, de gestão, chamado Academy of Management, já tem uma linha de pesquisa específica em espiritualidade nas organizações. Ou seja, se começa a entender esse mundo mais íntimo, mais profundo do ser humano e o impacto disso na geração de riqueza e na gestão de empresas.
Então nós somos uma geração que vem desse paradigma e precisa começar a construir um novo. A própria medicina começa a reintegrar as várias áreas e entender que existe impacto das emoções no corpo, ok? Então, nós somos uma geração que começa a entender a necessidade da reintegração das várias áreas da vida de um ser humano também na sua vida fora de casa. Portanto, para nós mulheres, é fundamental a gente cada vez mais entender o impacto da nossa vida íntima, da nossa vida privada, na nossa carreira e na gestão dos nossos negócios. E aqui eu referencio um grandíssimo autor da área de gestão, Peter Drucker, que falava sobre o self-management, ou seja, a autogestão. Os grandes realizadores da história da humanidade entenderam a importância de se autogerir a própria vida, fazer uma boa gestão das relações, das suas emoções, das suas próprias finanças, para depois a gente fazer uma boa gestão fora. Portanto, estamos num novo momento de renascimento da humanidade. O renascimento de 1500 volta hoje como reintegração do ser humano. Este é o momento de mundo que nós estamos vivendo e é necessário reintegrar todas as dimensões do humano para a gente construir o futuro. É muito bonito como no momento histórico que a gente vive, a gente começa a ter comprovação técnica, científica, daquilo que os sábios de milênios atrás sabiam por percepção, por sentir. Já retomando o primeiro ponto aqui da minha apresentação, né? Como a gente precisa reintegrar, reconectar corpo, emoção e espírito. Espiritualidade entendido em sentido laico, filosófico, não religioso. A gente construiu carreiras corporativas dentro do modelo de mundo que a gente encontrou. Então, as nossas mães, quando chegaram no mercado, elas precisaram se masculinizar. Para quem assistiu O Diabo Veste Prada, a gente tem o ótimo exemplo da Miranda ali, daquela chefe que é mulher, mas é ultra cruel e insensível e zero empática. Então, o mundo corporativo, é claro que isso está mudando, olha que bacana a gente ter espaços como esse aqui, mas a gente ainda carrega o modelo masculino como a máxima do mundo corporativo. E o que é o chamado do nosso tempo, da nossa geração, que é uma geração de transição? A história é pendular, né? A gente vai em um extremo, competição, vai. Aí vem um momento de mundo como o que a gente está vivendo e nos força a um encontro sincero, cada um consigo mesmo, para revisar as próprias escolhas. E um dos pontos que a gente entende que neste momento de mundo, mais do que nunca, faz sentido a gente trazer, é essa reintegração, não apenas de todas as dimensões de quem somos. Obviamente, como você trouxe na sua introdução, não existe uma mãe da sua filha e uma head do escritório, claro que é a mesma pessoa. Não existe uma identidade das 8 às 5 e outra das 5 às 6, isso é irreal, é o que a Soraya colocou da lógica departamentalizada. Mas a gente precisa, além disso, para a saúde do planeta, e a gente entra muito aqui na área de pesquisa de doutorado da Soraya, a reintegração de masculino e feminino dentro de cada ser humano para chegar a essa saúde de indivíduo, cada indivíduo como célula da sociedade, para que aí as coisas comecem a andar numa outra direção. Esse modelo que nos trouxe até aqui certamente não vai ser o que vai nos levar daqui para frente. Então, a partir disso que você traz, da Michelle colocar, não existe voltar para um novo caminho, existe um novo caminho a partir de quem eu sou hoje, trazendo para o tema do nosso painel aqui, acho que uma primeira reflexão bastante importante é, será que eu ainda estou rodando num software desatualizado? Será que eu ainda estou funcionando no sistema operacional Miranda de O Diabo Veste Prada e estou tentando departamentalizar a minha vida? Porque essa é a raiz da exaustão, da ansiedade
e das coisas simplesmente não fecharem. Então ela é genial, né? A Michelle Obama é genial, e ela coloca de modo muito simples algo que é aquele óbvio que a gente ignora. A gente tem muitas ferramentas e a cada momento usar uma ferramenta nova. Aqui é o momento de ser mais masculina, eu preciso ser assertiva e dar a direção, ótimo. Aqui é o momento de acolher, sentir o outro ser humano, porque de perder tempo nutrindo essa relação, eu vou colher ali na frente muito mais, tanto para a empresa, quanto para mim, quanto para a humanidade. Então é ampliar, eu deixaria aqui como uma primeira pimentinha aqui na nossa receita, porque o objetivo é gerar transformação, essa interrogação. Será que está atualizado o meu software? Porque se eu estou muito cansada, se eu estou exausta demais, tem alguma coisa para a gente olhar nessa atualização de modelo mental. Queria complementar, Raquel, para a gente finalizar, o que o mundo precisa hoje é de seres humanos integrais. E neste aspecto é o feminino como força e potência, que também existe dentro de todos os seres humanos, também homens, que a gente precisa trazer para o mundo e para as organizações. Vou dar 2 exemplos. É um cliente nosso, hoje é uma das maiores empresas de agronegócio do mundo. Eles hoje têm um programa de mental health, ou seja, saúde mental dentro da empresa. Claro que a pandemia intensificou, mas para a gente ver como a humanização das relações de trabalho é pilar para a construção e para a geração de riqueza. Segundo exemplo, pesquisa de Harvard, recente. As empresas que mais conseguiram lidar com a crise durante a pandemia, que estão conseguindo lidar, porque não acabou a pandemia, elas são lideradas por mulheres. Mas por quê? Porque as mulheres trouxeram habilidades humanas, soft skills, que são necessárias para o tempo e para o mundo de hoje. Com mais capacidade de motivação, de escuta e acolhimento das pessoas, mais capacidade de inovação, de engajamento, ou seja, pesquisa de Harvard que mostra que são características, além das habilidades técnicas, que a gente precisa começar a desenvolver. Portanto, o que a Michelle Obama traz, nós precisamos nos reinventar como seres humanos e na carreira, reintegrando a nossa dimensão humana integral. Perfeito. E eu tô achando lindo o fato de ter um Buda aí atrás, né? Porque Siddhartha Gautama já falava, é o caminho do meio, né? Então é o equilíbrio, acho que fica aí, né? É o equilíbrio entre o masculino e o feminino e a gente começar, a gente atuar de uma forma mais holística, né? Bom, vamos lá então para o primeiro tópico aqui hoje, né? Maternidade. Numa passagem também, agora não me recordo mais se é do livro ou se do documentário do Becoming, da Michelle, ela fala sobre maternidade num seguinte ponto. Ela falou que após o nascimento da primeira filha dela, ela levou o Obama, depois de algum tempo, numa terapia de casal. E ela falou, eu vou levá-lo lá, porque esta pessoa tem tempo de ir na academia, ele não me vê, eu não consigo entender por que ele tem tempo de ir na academia, e ficou isso ao longo, né? Ficou preso naquele relacionamento, e ela resolveu convencê-lo de levar numa terapia de casal. Chegando lá, e aí foi engraçado, porque foi no Netflix, no documentário, porque ela lembra de falar assim, na entrevista, ela falou, eu levei ele lá para ela corrigir ele, to fix him. E durante a terapia, ela me olhava e não se dirigia a palavra para ele. E no final da terapia de casal, ela olhou para mim e falou, olha, você tem que parar de reclamar e culpá-lo por você não fazer tempo para você mesma,
para você também ir na academia. E aqui, se meu marido estiver assistindo, ele deve estar rindo agora, porque eu já xinguei ele várias vezes nesse quesito de como você tem tempo para ir jogar golfe? Como você tem tempo para isso? Eu não tenho tempo de fazer nada. E isso é um assunto muito interessante, né? Porque ela fala muito desse choque da maternidade, de fato, ela encarar isso como um cuidar de si mesma. E aí, Natália, você fala tanto sobre o poder da autoestima nisso que eu queria que vocês falassem, mencionassem também um pouquinho sobre isso. Sabe que toda vez que a gente coloca... Tem alguns pontos para trazer sobre isso, tá? Toda vez que a gente tem agressividade em relação ao outro, faltou a gente dar uma olhadinha na raiz disso, né? Então, assim, a agressividade em relação ao outro, muito frequentemente, na maior parte das vezes, tem a ver com a gente não ter entendido o processo dentro da gente. Porque quando a gente consegue identificar na gente qual é o ponto, a gente muda o tom em relação ao outro. Porque o objetivo, obviamente, é construir, em especial se a gente está falando numa relação familiar. Então, esse é o primeiro ponto. O que a gente faz muito frequentemente, carregando uma história e uma cultura acerca do ser mulher e do maternar? A gente supõe que o outro, isso, aquilo, outro, e a gente deixa crescer uma voz dentro e um sentimento de frustração dentro, em algum momento, né, ou levando para terapia de casal, que já vamos combinar, um nível alto de lidar com as coisas. Porque na maior parte das vezes não vira terapia de casal, mas vira sabotagem intra-casal, o que é muito pior e gera resultados muito mais negativos. Mas esse é o primeiro ponto que a gente precisa olhar. Qual é o meu sentimento? Qual é a minha emoção? O que tá me movendo aqui? Porque antes de qualquer coisa é sobre mim mesma. Esse é um ponto muito importante da gente trazer. E o primeiro ponto, como construção de autoestima, que eu quero trazer porque eu sei que é recorrente a gente supor que o parceiro alguma coisa, e os homens têm uma estrutura psíquica mais simples. Normalmente a gente está supondo um monte de coisa e eles estão só pensando no próximo compromisso. Uma coisa muito simples e muito prática que a gente precisa fazer é supor menos e perguntar mais. Supor menos e perguntar mais. E dizer mais como eu me sinto. Eu sinto que eu não tenho tempo para nada com esse bebê. Como é que você acha que você pode me ajudar? Talvez ele mesmo tivesse proposto alguma alternativa. Então, o supor, não falar e deixar crescer dentro essa emoção no lugar de dialogar, de abrir, definitivamente é o que mais vai construir a autoestima. Porque a autoestima, a gente precisa resgatar aqui a definição. A autoestima não é sobre a qualidade da sua pele, nem o tamanho da roupa que você veste. Não é sobre a casca, não é sobre a aparência. É sobre a semente, é sobre a essência. É a sua reputação com você mesma. Então, cada coisa que você faz que te gera orgulho de quem você é, constrói autoestima, independentemente da qualidade da sua pele. Então, se eu conseguir ter uma atitude construtiva, madura, consciente, isso está construindo a minha autoestima. Se ao contrário, eu estou batendo pino, isso raspa, detona, trabalha no sentido contrário da minha autoestima. Então aqui só para aquecer os motores, eu tenho certeza que a Soraya tem mais contribuição para fazer nesse tema também. A gente está no tema maternidade aqui. E nós mulheres precisamos mudar o chip da forma como a maternidade ela foi conduzida e tida como papel único e exclusivo da mulher por milênios. Hoje, o mundo em que nós vivemos, o cônjuge, o parceiro, a parceira, existe uma relação de reciprocidade, de parceria na construção e na educação deste ser humano que integra a família.
Então, é sair desse papel, dessas amarras de que tudo é responsabilidade da mulher, primeiro ponto. E segundo, dar espaço. Porque já vimos, a gente trabalha com centenas de milhares de mulheres no Brasil. São mais de 500 mil mulheres, ok? Em muitos casos, é a própria mulher que às vezes, alguns casos, não permite o modo de ser do marido na relação com o filho. Não, porque tu tens que dar banho desse jeito. Porque tu tens que fazer o lanche da escola assim e não deixa fazer. Deixa aí com o sapato trocado do outro, mas deixa fazer, até para criar o vínculo. Ou seja, sair do perfeccionismo e do controle, do que o meu jeito é certo. Então, o primeiro aspecto é reconstruir, ressignificar o ser mulher e ser mãe neste tempo, ok? Segundo ponto, sempre, quando há uma crítica fora, é porque é algo meu dentro. Quando João fala de Pedro, João fala de João. Então, Michelle Obama, criticando a saída do marido porque ele estava fazendo os seus compromissos, ela estava, na realidade, apontando uma dor dela, que ela queria realizar. Além disso, eu gostaria de indicar um livro, que é de um escritor norte-americano, chamado Gary Chapman, chamado As 5 Linguagens do Amor. Não sei se dá para enxergar aqui, As 5 Linguagens do Amor, ok? Gary Chapman, onde ele traz casos muito parecidos com este da Michelle. Ou seja, de mulheres ou homens insatisfeitos na relação, mas o problema não é o outro, é não entender a própria linguagem do amor. Muito porque cada pessoa tem uma forma de se sentir amado. O que a Michelle está trazendo com este relato? De que ela também estava querendo tempo de qualidade com o marido. Nós reclamamos daquilo que nós queremos. Só que como é difícil a gente olhar para a gente critica o outro. Então, este é um caso emblemático de que nós precisamos cada vez mais ser honestas com a gente mesmo. Autoconhecimento e conversa genuína. E se colocar na agenda. É ser mulher no novo tempo. Muito obrigada pelas participantes aqui. Tem gente tribo sonata ali, Gladys, Ellen, muito obrigada. Julisa, também lá do Panamá, agradeço muito a presença de vocês. E eu gostaria só de, para fechar esse tema, relembrar que o nosso papel como geração de transição é fazer essa passagem. Então, tudo que era culturalmente esperado das gerações anteriores enquanto mãe, maternidade é o meu quadrado, meu filho não pode sair despenteado, seja lá qual for a rigidez que veio no seu pacotinho de ferramentas, que quando você abre a sua caixinha de ferramentas recebida da sua família, da sua cultura, estava lá dentro. Cabe a nós ampliar isso, dar espaço para o outro, para quê? Para sair da exaustão. A gente vem de gerações passadas que aprenderam a abrir mão da própria realização, abrir mão do próprio caminho, para se entregar e dar o tudo à maternidade. Mas aí o preço da não realização é muito alto. E depois é cobrado dos filhos, daqui a 30 anos. A pessoa quer fazer a própria vida, você não vem ficar com a mamãe. O humano aprende pelo exemplo. A gente precisa se realizar como profissional, como indivíduo, para ensinar os nossos filhos a fazer isso. Agorinha, antes de entrar nesse compromisso, a gente estava num compromisso com uma imensa organização brasileira, que tem centenas de milhares de mulheres que trabalham, a Rinode é um gigante multinacional, está em vários países. E a fundadora falou uma coisa que me marcou muito e eu acho que é útil para o nosso painel. Ela disse que nunca pediu desculpa aos filhos por ir trabalhar. E ela formou filhos que multiplicaram o negócio vezes, não sei nem que número, mas muito, porque ela criou um negócio e eles transformaram 4 filhos, uma filha, a filha no comando, num gigante multinacional. Respeitam, admiram, amam a mãe que se realizou e os ensinou a se realizarem também. Então, acho que essa passagem para mim é ouro. Nunca pedir desculpa por ir trabalhar. Não é sobre o dinheiro.
que esse trabalho te traz apenas. É sobre seu caminho para a tua realização existencial. Nossa, gente, assim, nós já estamos falando da segunda parte, né, que é de carreira e que tem tudo a ver, né, e eu acho, e aí aqui, né, eu quero trazer também um trechinho do livro, que é muito interessante, quando ela se vê, ela formou em Harvard, em Princeton, e trabalhou como advogada em propriedade intelectual. Estamos aqui num evento, né, de IP, com o sponsor de Sena Aitla. E ela relata uma passagem no livro que foi logo após da perda do pai e de uma grande amiga, que ela começou a se questionar nas horas que ela ficava trabalhando em escritórios e como aquilo ficava essa voz interior dela falando essa conta não está fechando. E quando vocês falam esse exemplo, Natália, né, que falaram, eu nunca pedi desculpa é porque o trabalho é algo mais, né? E esse algo mais foi o que levou ela a mudar de carreira. Então, ela conta isso numa passagem do livro interessantíssima, falando que ela teve um encontro com a assessora do prefeito de Chicago à época, a Valerie Jarrett. E a Valerie Jarrett, logo em seguida, ela nunca saiu da vida dos Obama, ela ficou como conselheira política do Obama em seguida, durante a presidência dele. E ela é uma assessora fantástica à época do prefeito de Chicago. E na entrevista de emprego com a Michelle, ela ficou discursando e chegou para ela, enfim, numa frase que ela falou que aquilo ela vai guardar para a vida inteira dela, e aqui eu abro aspas, né? Que a Valerie chegou para ela e falou, você tem que trabalhar sendo leal aos princípios e não às pessoas. E que aquilo, aquilo foi um choque para ela quando ela escutou. Ela não decidiu aceitar a oferta de emprego ali na hora, mas logo em seguida ela falou, olha, esse chamado veio para eu largar a minha carreira corporativa e ir fazer algo distinto, que era trabalhar no público. Falando um pouquinho, né, também da experiência pessoal, e muito em consonância com o que você falou, Natália, na semana passada eu tive uma semana bem complexa, como mãe de 3 filhas, numa semana que me demandou muito profissionalmente, eu não consegui colocar minhas filhas para dormir à noite e ler o livro, coisa que eu sempre faço com elas. E a mais nova, tem 3 anos de idade, eu estava aqui no meu escritório e ela me gritou, mãe, vem me dar um beijo? Eu fui dar um beijo de boa noite e ela chegou e me falou, você está indo para mais uma call? E eu falei, sim, estou indo para mais uma call. Aí ela falou, ai, mas por que você tem que trabalhar assim de noite? E eu me parei, lembrei assim de como ali seria uma grande oportunidade de eu estar colocando em prática para uma menina de 3 anos a relação com o trabalho. Eu cheguei para ela e falei, porque eu amo o que eu faço. E a mamãe tem que ter essa reunião, porque a mamãe precisa conversar com o cliente dela, e a gente achou isso, e a mamãe gosta muito do que ela faz. E aquilo vem muito sobre o que vocês estão falando, né? Que é quando a gente fala de carreira e de profissão e falar de propósito, que é o que a Michelle fala muito também no capítulo de se encontrar e desse chamado que ela teve, esse inicial que eu trago aqui, e logo em seguida ela teve vários, né? De tentar se encontrar como primeira-dama e numa série de programas que ela fez como primeira-dama aos Estados Unidos. Então, discorrendo um pouquinho mais sobre fazer o que se gosta na carreira. E, Soraya, você, né, também falar um pouco do seu depoimento, de deixar o seu cargo como CEO de empresa para se dedicar nessa vida fácil de empreendedora, né? Trocar por um salário de R$0 garantido. R$0, bônus, enfim. Eu vejo que a coragem de escolher o caminho que faz sentido une a minha Natália, que também vem de uma carreira corporativa, jornalística muito bem sucedida e com muitos convites, né, para permanecer, e que também decide pelo caminho do empreendedorismo. Mas antes de falar dos cases pessoais e aprendizados pessoais, acho que é importante trazer o significado do trabalho, também na perspectiva da mulher. Nós somos talvez no máximo a segunda geração, que começa a poder a escolher o seu caminho de realização profissional. Século passado, nem as leis, a legislação permitia
que as mulheres trabalhassem e tivessem acesso à renda, a uma conta corrente, a administrar um patrimônio e assim por diante. Então, nós vivemos, a nossa geração vive um momento de história com desafios, mas com muitas, muitas oportunidades em relação às nossas antepassadas. Então, esse é um primeiro aspecto que a gente precisa valorizar. Segundo, tendo essa possibilidade de escolha, o trabalho que eu escolho é um caminho de autorrealização, de encontrar sentido e de desenvolvimento humano e autoconhecimento. O trabalho é um grande amigo para a nossa liberdade, para a construção de autoestima, para tantas coisas da vida. Até porque no mundo contemporâneo ele ocupa boa parte da nossa agenda, então ele tem que fazer sentido. A questão é o tempo. No início, quando jovens, a gente talvez não consiga escolher muito, porque a gente tem que aprender tudo, absolutamente tudo. Mas o que é a maturidade na carreira? É escolher aquilo que faz sentido. Para mim, o que é riqueza para mim hoje? É poder ser livre nas escolhas daquilo que eu faço. Eu estou aqui hoje contigo e com todos que estão assistindo por livre escolha. Ou seja, ninguém mandou, ninguém pediu. Ou seja, eu estou aqui porque eu quero e eu sei o impacto disso. Portanto, para mim, a maior riqueza em termos de construção de carreira é a liberdade de dizer sim ou não em relação ao sentido daquilo que eu faço. Eu vejo que isso conecta muito com a fala da grande Michelle Obama. Ou seja, de encontrar um sentido maior naquilo que a gente está construindo. E tudo que eu e Natália fazemos como sócias empreendedoras na Sonata Brasil é realmente construir um sonho muito grande, de transformar o Brasil através da educação de seres humanos mais integrais e mais completos, sobretudo mulheres. Então, eu acho que esse é um pouquinho conectado com a fala da Michelle. O que eu sinto de trazer aqui é que tem uma expressão em português, caríssimo tradutor, eu espero que exista algo semelhante em inglês, mas tem a expressão em português contraintuitivo, quando é algo que é diferente do que seria o caminho mais fácil. Então, para mim, seria intuitivo fazer de um modo, contraintuitivo do jeito mão esquerda, para quem escreve com a mão direita. Eu gosto de usar essa expressão, de dar um outro significado para essa expressão, porque eu entendo que o intuitivo, em especial no feminino, é o caminho certo e é como a gente vai de saída. O que a gente precisa fazer é ser contracultural, porque culturalmente nos ensinaram que trabalho é peso, porque teve a ver com o trabalho da Revolução Industrial, né? A gente não queria estar 20 horas dentro de uma fábrica comendo fumaça, era insalubre. Então, a lógica do patrão malvado e do trabalhador que vive em condições horríveis, isso é uma questão histórica que a gente ainda, se não cuidar, se não tiver um processo de autoconhecimento e de coerência de construção de vida, a gente replica. Então, fala para o filho, para a filha, a mamãe tem que trabalhar. E ensina o que para essa criança? Que trabalho é um peso, é algo que você precisa fazer. E aqui me vem uma passagem, assim, né, de quantas pessoas vivem com essa relação mal resolvida com aquilo que fazem, esperando aposentar, e aí se aposentam e vivem pouco depois disso. Porque parar de produzir não resolve, pelo contrário, o ser humano foi projetado para produzir. A questão é estar num ambiente, num contexto, numa área que tenha conexão com quem eu sou, né? Porque assim como a gente tem a impressão digital na ponta dos dedos, a gente tem a nossa identidade espiritual, de novo em sentido espiritual, laico, filosófico, né? A gente tem aquilo que funciona pra gente, que nos faz bem. Vou trazer isso para uma coisa bem prática. Tem coisas que você come e te fazem bem, tem coisas que você come e não te fazem bem. Assim também nas atividades profissionais. Se a gente chega nesse ponto de maturidade, de entender aonde eu vou melhor, a coisa linda é que é melhor para mim, mas é melhor para o planeta também. É melhor para a empresa também, é melhor para os clientes também. Então é muito sobre achar o seu lugar no mundo e não se resignar
ao modelo de que as coisas são assim, é isso que paga os boletos e ponto. Mesmo que hoje a gente precise de seja lá o que for que pague os boletos, começar uma exploração do que é que me chama, né? Lembrando do filme Moana que a gente chama, né? Que o oceano chama a Moana. Qual é o teu oceano que te chama? A gente precisa se treinar para ouvir essa música. Senão a vida perde o brilho e fica pesado mesmo. Ai, gente, dá vontade, eu fico aqui querendo, eu tô vendo, gente, eu vou aqui lembrar todas as nossas, assim, ouvintes que querem escrever dúvidas, o que for, por favor, escrevam aqui no chat e a gente vai ler e aqui as brilhantes, assim, minhas brilhantes mentoras aqui vão estar aqui respondendo, a gente pode colocar em inglês, pode escrever em português e a gente faz aqui a tradução. Muitas pessoas dando oi, falando aqui, gente de fora, então, muito obrigada, viu, pessoal, de estar aqui conosco. Eu dei tchau para a Anne. Eu olhei, vi o comentário da Anne e dei tchau para ela. Anne, era um tchau para você. A Niceia da T3. Oi, Niceia, obrigada. Gente, mas eu falo assim, carreira, eu acho que teria assim, muita coisa para a gente explorar um pouco, e aí me veio, Natália, a questão do boleador. E de você falando, e vai ter que explicar aqui, porque senão vão parecer que eu sou uma louca de trazer um boleador para a gente conversar. Mas eu queria assim que você trouxesse, porque foi uma das coisas bastante assim importantes que eu escutei alguém já falando sobre a essência do trabalho, né? Vocês são profissionais sensacionais, assim como eu também tenho, graças a Deus, tive a oportunidade de estar numa escola Ivy League School, então, assim como vocês, e a gente fala, poxa, mas no final isso é um papel. Ninguém é aquele pedaço de papel. Né? Então, eu queria, antes da gente mudar para o tópico casamento, vamos explorar um pouquinho o boleador, por favor. Vamos lá, gente. Ai, tradutor, que desafio o seu, tradutor, mas a gente está junto, porque tanto Soraya quanto eu já fizemos essa função de tradução simultânea. Então, estamos juntinho. Boleador é aquela colher de tirar o sorvete do pote, de scoop a bola de sorvete. Não sei como é que é em inglês, se é scooper, mas é aquele trocinho que tira a bola do sorvete. E o boleador tem me acompanhado recentemente para me lembrar que o que mais me ensinou como profissional não foi o mestrado, nem os cursos em universidades estrangeiras carésimos, que foram úteis, mas não me ensinaram a ser gente. O que a gente tem dito muito enquanto Sonata, em especial para os jovens, né, que querem logo uma resposta, uma saída e um salário com muitos zeros. Antes de qualquer coisa, a gente precisa aprender a ser gente e aprender a trabalhar. E isso tem a ver com desenvolver as virtudes raiz, humildade, saber servir, tá pronto. E foi o boleador, quando eu tive a oportunidade em um momento da minha vida de trabalhar em sorveteria e servir sorvete, foi o boleador o meu Baby Yoda daquela época. Esse Baby Yoda aqui a gente tem na Sonata como nosso mentor para nos lembrar que o grande sábio mora dentro de cada uma, né? Cada uma tem o seu Baby Yoda dentro, que é a sua alma, a sua dimensão de maior inteligência. E o boleador foi um grande mestre, porque ali eu aprendi que as pessoas vão se manifestar e reagir com você, independentemente de quem você é, e é sobre elas, sobre os problemas delas, sobre a realidade delas, não é sobre você. Então, saber servir, lidar com uma oportunidade, mesmo que não seja de grande remuneração, mas honrar aquela oportunidade, porque é uma oportunidade, outras pessoas também gostariam de estar ali. Então, a gente se reconectar, e eu sei que a gente está aqui num grupo de pessoas com muitos privilégios, né? Muitas pessoas que conseguiram estudar em lugares maravilhosos e vivem em condições muito confortáveis, mas lembremos o que nos trouxe até aqui. Eu tenho certeza que todos aqui têm pais ou no máximo avós que foram muito pobres. E o que trouxe a gente até aqui? Foi a gana, a ambição
A ambição dos bons é a força mais positiva que há no mundo. Gosto do exemplo da ambição do cientista que cria a vacina. Se ele não tivesse ambição, ele estava lá vendo Netflix. Então, a ambição dos bons é muito positivo. E essa ambição de aprender com seja lá o que está posto, é a postura de estagiário no sentido de como é que eu aprendo, como é que eu ajudo, independentemente da cadeira de CEO, que forma gente boa. Então, o boleador é o mestre das virtudes raiz. E só se constrói de verdade em base a essas virtudes raiz. É isso que a gente entende enquanto Sonata como formação de gente boa, formação dos profissionais que a gente precisa. Gente que ame o servir, que ame trabalhar. Era isso que você queria, né, Raquel, como boleador? Perfeito, ser gente, né? Assim, fenomenal. Muito obrigada. Abordando agora, né, um tema tão caro assim para todas nós, né, que é o casamento, né? E ela fala isso. E aqui eu não quero trazer o livro, para quem não teve ainda a oportunidade de ler, fica aqui a dica, tem um filme na Netflix também, que não fala muito fala os bastidores, mas também traz ensinamentos interessantes. O livro ele é dividido no Becoming Me, Becoming Us e Becoming More. E na hora que ela fala sobre o Becoming Us, eu quero trazer uma passagem onde que ela ainda não é casada, ela é namorada dele. Eles estavam namorando, e aí o Obama, ele foi eleito em 103 anos da Harvard Law Review, ele foi eleito o primeiro African American como presidente dessa associação. E aí ele fez a primeira New York Times cover, enquanto eles eram namorados. E aí na palavra dela, ela fala assim, né, abre aspas, foi nessa hora que eu descobri que o meu namorado era a big deal. E que aí ela fez aquilo pensar muito na relação, porque ela falava que gostava muito dele como já namorada, e que ela veio, esse cara vai me engolir. Eu tenho que no sentido da palavra de profissional e como pessoa, eu vou acabar me anulando se eu não conseguir me equiparar à grandeza dele. E eles eram namorados, ele não tinha ganho nenhuma eleição ainda. E nesse momento, ela menciona no livro uma passagem muito interessante que ela fala, né? Ela menciona a necessidade de se ter o senso de propósito dela mesma, para não se perder nessa relação. E uma das coisas muito interessantes que vocês abordam num dos cursos da Sonata que eu tive o prazer de fazer, é sobre essa necessidade de se pensar do que se quer de parcerias. Aqui nós estamos falando de casamento, mas a gente pode estar falando muito bem de parcerias profissionais também. Mas abordando o casamento aqui, que é o tema, eu queria escutar um pouquinho, que vocês compartilhassem aqui conosco, essa sabedoria de se pensar o propósito de um mesmo no casamento, na relação. Geralmente, até pelos contos de fadas que a nossa geração foi educada, ainda se vê o casamento de modo muito romantizado. Todavia, as relações que mais crescem, que mais evoluem, elas são centradas em 2 pontos. No primeiro, do espaço de cada um, ou seja, cada um se respeitando e evoluindo como ser humano e como indivíduo. Porque quando uma pessoa cresce, e se a gente está junto, a gente evolui juntos. O outro ponto é propósito comum, ou seja, é impossível se criar uma sociedade, porque casamento é uma sociedade, inclusive contratual, se não há uma visão, inclusive uma ambição comum. Muitas vezes as mulheres, homens, mas vamos focar nas mulheres, porque é o objetivo nosso, entram em relações e ficam apenas na casca, no romantismo, mas é muito importante entender que um casamento é uma sociedade. Eu jamais abriria uma empresa se eu não conhecesse, né, a pessoa que está ali comigo, a ambição, os valores que ela tem. O casamento é a mesma coisa, ou seja, valores alinhados, uma visão de futuro, uma ambição comum. O que se quer construir juntos?
Por quê? Porque tem questões de início de relacionamento que vão desaparecendo ao longo do tempo. A coisa do contato físico, ele continua, mas é de uma outra forma, porque o amor vai evoluindo, o amor vai amadurecendo. E o amor, ele é nutrido por aquilo que é mais profundo em um ser humano. É a minha evolução. O que nós podemos construir juntos. É a admiração que eu tenho pelo meu parceiro, ok? Então, isso é muito importante, esses dois pilares, relações que fazem evoluir, primeiro, cada um com o seu espaço psicológico, ter a sua vida, né? Esse negócio de ficar colado o tempo todo não é saudável. E segundo, propósito comum, para onde vamos como construção de vida. Além desses dois pilares, é muito importante, já que deve ter muitas advogadas aqui, a revisão dos contratos. Porque existem os contratos escritos, que são muito importantes também, mas também os contratos verbais. Então, toda relação tem que ter clareza, porque quando a gente começa uma relação, a gente é de um jeito. Passaram 10 anos, nós mudamos. Então, quais são os pontos fundamentais dessa relação contratual? Os combinados. Os combinados. Ou seja, depois de 10 anos, a mulher tem uma empresa e para ela é importante dedicar X tempo para a empresa. É só recombinar. Ou seja, a reavaliação da relação ao longo do tempo. Isso é muito importante, gente. Ou seja, sair do âmbito do romantismo, vir para a prática, porque amor precisa de construção. Amor nunca vem de graça, amor é construído. Coisa mais linda. Aqui de novo é contracultural, né? É intuitivo, porque é o que flui, mas é contracultural, porque culturalmente... O que é a imagem que a nossa geração consumiu? Bela Adormecida, Branca de Neve, Rapunzel, né? Na realidade, tem pesquisa, tá, gente? Se você der um Google, você vai achar isso. Já tem pesquisa que mostra que a decisão de negócio mais importante que um ser humano toma na vida é o seu casamento. Porque o casamento é vento nas asas ou âncora nos pés. Então, é uma decisão muito estratégica. Vou abrir aqui uma coisa super íntima da minha vida, que é a declaração de amor que o meu marido e eu trocamos, que nasceu em um jantar qualquer, 5 anos depois da gente estar junto. Porque antes, eu entendo, isso aqui é minha visão, antes disso, você nem sabe o que é ainda, você ainda está construindo. Eu entendo que uma relação amorosa real leva pelo menos uns 4, 5 anos para você dizer, ok, é isso. E o que a gente diz um pro outro é: quanto mais eu me amo, mais eu te amo. Que tem a ver com isso. Quanto mais eu me construo, gosto de quem eu sou, ganho liberdade, tô aqui porque escolhi, mais essa relação tem valor para mim. Quanto mais livre cada um é, mais o amor cresce. E isso é contracultural, porque o cultural é: ciúmes é porque eu te amo. Da onde, gente? Vamos fazer terapia e entender nossos problemas, não jogar para o outro. Então, esses dois pontos eu acho que é super interessante a gente observar. Eu tenho espaço para ser quem eu sou, ou eu tô na roda de hamster do que a cultura espera de uma relação? Eu vivi durante 7 anos em São Paulo e meu marido no Rio Grande do Sul. E a gente se encontrava aos finais de semana. E já aconteceu em conversas assim, de amigos e tal, de gente que não entendeu nada e que não sabe quem somos, dizer: eles têm uma relação aberta, ela mora em São Paulo, ele no Rio Grande do Sul. Tipo, oi? Relação aberta deve ter você que tá enxergando isso aqui com a tua lente. Então, nada contra nenhum tipo de relação, mas a minha relação não atende essas expectativas culturais do que seria uma relação, sei lá, cartesiana. Então, é claro que o meu modelo serve para mim, não serve para outra pessoa, mas buscar espaço de liberdade, sim, porque isso está no projeto do humano. A gente precisa dos vínculos sociais e das parcerias. A gente se sente forte quando a gente olha para o lado e vê alguém forte, mas a gente precisa ser quem a gente é e a gente precisa ter espaço de liberdade. Então, sair da visão romântica e atualizar o sistema. Vamos lembrar mais da Moana, da Mulan. Merida, amo Merida. Entende? E menos daquelas personagens da nossa infância. Raquel, Eu tenho pergunta tem uma pergunta aqui que eu queria ler. Qual o conselho que vocês dariam para equilibrar todas essas personas que carregamos?
Mãe, filha, cunhada, chefe, líder, mulher, esposa. E aí eu vou ter que provocar também, né? Porque é uma das coisas que vocês falam tanto também, é a ação. Então vamos lá. Eu começo mais filosófica, depois passo para a Natália. Cristiane, obrigada pela tua pergunta. E que bom que nós podemos ter várias personas, porque por muitos milênios a mulher teve uma ou duas no máximo, tá? Ou seja, objeto de prazer ou objeto, não persona, não sujeito de prazer, e o outro parideira, e com o objetivo de reprodução do DNA do patriarcal. Então esses eram os papéis que a mulher podia exercer, e que bom que hoje a gente pode ter outros papéis e por escolha. Eu quero referenciar um pouco a cultura filosófica da antiga Grécia, explicando o conceito de teatro. Teatro vem da raiz chamada theos. Teatro, theos, Deus. Ou seja, quando a gente fala aqui é numa concepção laica, filosófica e não religiosa. As máscaras no teatro, elas eram formas de representar o modo como o ser humano ia se vinculando à experiência divina, à experiência metafísica. Ou seja, vamos trazendo para a nossa realidade. Os vários papéis, as várias máscaras que nós temos, são oportunidades de eu me conectar com uma experiência humana. Ou seja, de eu me conhecer mais como ser humano através dessas várias personas. Quanto mais experiências eu tenho, mais humana eu me torno. Se eu tenho carreira, se eu sou mãe, se eu sou esposa, se eu sou amiga, todos os papéis são experiências de mergulho e conexão com quem eu sou e com a grandeza da vida. Entendido esse conceito filosófico profundo, o que nós precisamos ser? Íntegras quando eu estou naquele papel. Não adianta estar na carreira em culpa porque o filho está em casa. Não adianta estar com o filho e estar pensando em tantos outros problemas. Ou seja, a dica prática é, entendido a importância das pessoas, ok? Da oportunidade da nossa geração, ser inteira naquele papel quando se está vivendo ele. Não existe comprovação científica de mulher que trabalhe problemas de educação de filhos. Ao contrário. Muito pelo contrário. Pesquisa de Harvard, tá? Com milhares de pessoas internacional. Se uma mulher tem a sua carreira e é feliz com isso, dá exemplo e desenvolve filhos melhores. Portanto, tira a culpa e viva plenamente esse papel. Coloca na agenda. Coloca na agenda. Duas coisas muito simples, que também são contraculturais, porque mulheres foram treinadas para fingir e suportar, seja lá o que fosse, porque estavam à disposição como objeto, como, enfim, propriedade, né? Honestidade. Primeiro com você mesma e depois nos seus combinados com seu círculo mais íntimo. Então, se neste momento eu preciso ser a chefe, eu preciso ser a profissional, seja honesta, não tente rodar 10 pratinhos, não tente fazer tudo ao mesmo tempo agora. Este querido aqui, o seu cérebro, ele está projetado para entrar em parafuso com essa história de multitarefa. Então esquece multitask, esquece ser tudo ao mesmo tempo, não funciona. Você pode até conseguir, só que não funciona, não é a melhor performance. Então, não é porque você pode que você deve. Estamos falando aqui, esse é o negócio Sonata. Como é que a gente desperta a tua música, como é que você chega na mais alta performance possível a partir de quem você é. Isso é o nosso curso de autogestão feminina, que você, inclusive, está convidada a fazer. Qual é o ponto aqui? Se eu sou honesta que neste momento eu preciso dar atenção para esta coisa que eu preciso fazer e comunico claramente, é o contrário de eu fingir que tá tudo bem quando eu tenho problema. Fingir que tô dando conta de ser mãe quando na verdade eu tô com a alma torcida porque eu precisava terminar uma coisa do trabalho, apesar de ser a hora do banho do bebê. É assim, marido, segura as pontas desse banho. Eu não vou tá inteira nesse banho, eu preciso mandar esse e-mail. Clareza, comunicação. É entender também, gente, que isso também não é opinião, tá? Isso eu tô tão ancorada aqui em muita pesquisa para dizer isso para vocês.
não é sobre o tempo que a gente tem para cada uma das funções, é sobre disponibilidade emocional, consciência e presença, Buda nos inspira, em cada uma das coisas. Se você tem 15 minutos com teu filho com disponibilidade emocional, vai funcionar melhor do que o dia inteiro rodando o WhatsApp ou com a cabeça no trabalho. Quando a gente diz, eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não pude ter, a nossa sociedade, a nossa indústria de consumo nos faz imaginar que é sobre dar materialmente o que a gente não teve. Não é. É sobre dar emocionalmente o que a gente não teve. É sobre consciência, presença, conexão e inteireza. Respondemos você, Cris? Perfeito, ela até escreveu, perfeito, amei. Eu tenho aqui, a gente já poderia ficar aqui falando muito mais, né? Porque já deu 1 hora, a gente não concluiu, porque não quero deixar da conclusão com vocês, mas eu tenho 2 perguntas aqui, eu vou ler uma. Vocês têm alguma dica prática de organização ou otimização do tempo para as mães com filhos pequenos em home office? Acho que você acabou de falar aí uma super dica, né, Natália, de estar plena no momento enquanto você está fazendo, pedir ajuda, seja para os seus parceiros, seja para quem estiver do lado, rede de apoio para aquelas que possam ter. Mas eu acho que tocou num ponto aqui essa pergunta que eu acho que é interessante, que a gente não abordou, mas falamos sim, mas eu acho que a pandemia veio, tem diversos estudos que vieram falar a pressão que a pandemia ocasionou em todos os lugares do mundo, então aqui vai estar Brasil, de Indonésia, a México, Panamá, todos, a pressão nesse multitasking que você está falando aí agora, né? Muitas de mulheres profissionais, é a realidade brasileira, não é, por exemplo, em muitos lugares da Europa, mas no Brasil aquelas mulheres profissionais contarem com uma rede de apoio enorme para ajudá-las poderem estar em outros lugares em todo o tempo. Com a pandemia, essa rede se restringiu, né, durante muito tempo, pesando no emocional, no papel, nesse multitasking todo. Então, o que vocês poderiam dar aí de dicas que seriam interessantes para as mulheres nesse momento de pandemia, né, de home office? Gente, assim, ó, se tivesse uma fórmula mágica, a gente já teria sem dúvida compartilhado. Por quê? Qual é o maior drama que a gente vive em termos de humanidade? Nós forçados e por necessidade, ok, é o distanciamento social, mas tem uma questão que nos torna humanos e que prejudica tanto, que são justamente os vínculos sociais. Ou seja, o fato de a gente estar restringido no ambiente doméstico, repito, por necessidade, ok, por saúde pública, tem questões que o nosso DNA não está acostumado. O nosso DNA Sapiens é um DNA de movimento, é um DNA de vínculo, é um DNA de colaboração, é um DNA de aproximação. Nós não temos Covid, por isso estamos aqui juntas, ok? Ou seja, nós estamos lidando com um momento de humanidade que biologicamente nós não estamos preparados. Primeiro aspecto. E por que eu falo disso? Para a gente se acolher com mais amorosidade. E entender que mesmo que eu queira, eu vou ter sim momentos de estresse, eu vou ter sim momentos de ansiedade. Primeiro ponto. Segundo, tentar com mais leveza administrar as funções domésticas. Então, por exemplo, não tem que ser todo dia que a mulher faz o almoço, dividam as funções. Ou alguns dias que possam pedir comida de fora, ou seja, tentar trazer leveza e equilíbrio para a administração da casa. Se não, volta o modelo antigo feminino de ter que fazer tudo sozinha. Isso gera um estresse enorme. E as crianças também têm sofrido muito, né? Porque a criança aprende muito na relação com outra criança. Então, nós estamos vivendo um momento, vai passar. Ninguém sabe quando, mas vai passar. Mas eu tenho absoluta certeza que todos nós sairemos mais fortes e valorizando o que vale a pena. Além de abrir mão da perfeição, que é essa régua super alta em relação a gente mesmo, tem que fazer tudo, tem que fazer perfeito, que contribui muito para essa exaustão, eu quero reforçar, porque é uma coisa que eu tenho vivido muito, a honestidade.
Cadê o livro da Laura Gutman? Deixa eu mostrar esse livro aqui para vocês, gente. Esse livro fala muito sobre o tema que eu vou compartilhar com vocês agora. Um ser humano, do momento que nasce ao momento que morre, ele tem a mesma capacidade de conexão emocional e compreensão emocional. O que eu quero dizer com isso? Olha, eu tenho usado isso com o Leon e funciona, tá? Meu filho tem 1 ano e 10 meses. Se você é honesta e diz para o seu filho de 1 ano de idade ou de 6 meses de idade, honestamente, o que você está sentindo, mamãe está exausta, me ajuda, fica aqui com os seus brinquedos porque eu preciso lavar essa louça. Se você está genuína naquilo e se você está realmente conectado com o tanque emocional daquele outro indivíduo, de novo, contracultural, porque pra gente a educação é o quê? Comando e controle. Isso. Eu mando, essa criança obedece. Se a gente consegue fazer isso aqui, estamos no mesmo barco, mas em honestidade, o que eu tenho visto na minha experiência de maternidade na pandemia é que a honestidade e o meu engajamento em preencher o tanque emocional dele fazem maravilhas. O oposto disso gera loop e ele precisa chamar minha atenção. Então ele joga as coisas, ele causa, porque o que ele está dizendo é meu tanque emocional não está preenchido. E aí se não for preenchido por uma emoção que ele está buscando, ele vai preencher com outra, mas a minha atenção ele vai conseguir, nem que seja caindo de testa no chão. Então lembremos da capacidade da criança de administrar honestidade, emoção e intenção genuína. Eu tenho uma pergunta aqui em inglês, eu vou tentar fazer uma tradução simultânea aqui. O que vocês consideram que uma mãe, a married mom, uma mãe casada, poderia trazer para o mundo corporativo que uma mulher solteira não poderia? Adoro! Ai, tem uma lista. Tem uma lista, vamos lá. Várias pesquisas hoje apontam o desenvolvimento de muitas habilidades quando uma mulher se torna, ou seja, o papel da mãe, ok? Que são, por exemplo, a empatia. Empatia, teoricamente, todos falam e todos sabem o conceito, mas viver a empatia nada como uma experiência de maternidade, porque é quase uma relação visceral em sentir um outro que não fala a tua língua. Então, o que é empatia? É entender a emoção. E nada como uma experiência materna para se conectar com a emoção do seu filho. E isso, claro, ela desenvolve essa habilidade e leva para o ambiente organizacional. Então, essa é uma das habilidades. Ou seja, a maternidade, ela desenvolve habilidades humanas que nenhuma faculdade, nenhuma graduação, nenhum MBA desenvolve. E a gente ainda está no mundo, teve uma outra pergunta aqui, uma outra pessoa que perguntou aqui dos desafios. Nós ainda estamos no mundo que está começando a entender que as mulheres têm grandes habilidades, que são da mulher, que o mundo precisa. Então, um dos desafios é que o mundo entenda, né, que o mundo precisa de mais mulheres. Então, precisamos sim de mais mulheres integrais, mais mulheres mães nos ambientes corporativos. Produtividade, assertividade. Você tem um filho te esperando, você não vai enrolar naquela reunião. Você vai chegar, fazer o que precisa fazer e vai. Então, são muitas as habilidades que é contracultural reconhecer, mas que intuitivamente a gente sabe que a maternidade nos traz. Negociação. Quem já negociou para escovar os dentes com uma criança, negocia qualquer coisa com qualquer um. Porque bota criatividade, engajamento e uma série de outras coisas. Então, a gente precisa começar a trazer luz para essas coisas. Não há perda com a maternidade do ponto de vista de competências úteis ao mundo corporativo. Há ganho. O que a gente precisa é conscientizar e desenhar e dar voz para essa consciência nos nossos ambientes. Acho que está super respondido a pergunta da Julissa. Muito obrigada, meninas. A gente já estamos assim estourando o horário e eu que não queria, assim, tem muitas coisas para tratar, mas eu já sou obrigada aqui a gente começar a fazer um wrap-up, um chamamento aqui, uma conclusão. Eu queria aqui concluir, abrir, né, alguns minutos para vocês concluírem assim, um equilíbrio dessas
dessa mulher, dessa profissional holística que temos que começar a vermos, né, como que somos, não somos caixinhas separadas, com uma provocação do final do livro, no início do livro da Michelle Obama. A edição de 2020, ela termina, e eu vou tentar também fazer uma tradução livre aqui, falando: eu espero que com este livro vocês também irão dividir a história de vocês, mulheres, toda a história de vocês, especialmente as partes mais difíceis, porque somente dividindo essas partes que todas nós podemos continuar nos tornando, keep becoming. Então, com essa palavra, né, final dela, eu queria provocar que vocês duas, se vocês pudessem finalizando esse bate-papo aqui, falar para todas nós, o que vocês gostariam de seguir se tornando, keep becoming, o que vocês falariam aqui para nós? Primeiro, Raquel, antes de responder o que eu quero, keep becoming, a importância de olhar a nossa história. Nós temos que escrever, falar, todo ser humano, eu digo, é digno de ter um livro sobre a sua história de vida. E olhar as dores é dar luz à sombra, ou seja, não deixar aquela sombra abafada. Então é muito importante, até em termos de processo terapêutico, olhar a própria biografia. E outra questão, quando eu falo a minha história, eu conecto com a história de outras mulheres. Aqui a gente começa a gerar mais sororidade, mais relação de irmandade entre mulheres, porque a gente tem as dores são muito parecidas. O que eu quero, keep becoming, a minha essência, porque eu quero me tornar cada vez mais Soraya na minha identidade original, na minha impressão digital. E essa é uma jornada, né? A jornada da heroína. Nós precisamos de uma vida para descobrir quem nós somos, para desenvolver os nossos talentos, para ir usando novas máscaras, como a gente falou antes, né? Ter novos papéis. Minha ambição é essa, eu quero me tornar mais a minha digital de natureza. Eu tô eu gostei demais da sua provocação do becoming, né? Porque ela me dá a oportunidade de trazer um conceito que eu acho que é muito relevante para quem se propõe a estar numa conversa como essa. Uma das construções culturais que a gente precisa ser contracultural é a de que tem ponto de chegada. O projeto de humano é a evolução, até o último dia da vida. E a ilusão de que quando eu tiver o C-level vai estar resolvido, ou quando eu tiver a casa com tantos quartos vai estar resolvido, ela gera vazio, porque quanto mais potência você tem, mais você vai alcançar e mais não vai te resolver se você achar que alguma coisa fora resolve. É sempre sobre become o seu Baby Yoda, o seu mestre interior, a sua alma, quem você de fato é. Então, o que eu quero seguir becoming? A minha versão mais intuitiva, mais sensorial, mais conectada com as informações que o radar, que é o meu corpo, me traz, que é sempre simples, sim ou não, sem confusão mental. E eu acho que esse é o chamado para todas nós, né? Cada uma become quem de fato se é, sem pressa para chegar lá, porque não tem ponto de chegada. Soraya e Natália, meu muito grande agradecimento para vocês. Foi um prazer escutar vocês aqui hoje, numa conversa tão inspiradora sobre nos tornarmos, né? Keep becoming, nos seguir essa jornada de seguirmos sendo, né? Uma melhor versão da nossa música interior, assim como o propósito de vocês. Então, obrigada mesmo. Obrigada, Raquel, pelo carinho e pelo convite. Beijo. Eu também. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.